Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto, lançada antecipadamente, adotada por esta Câmara desde 2013, todos os processos, os votos foram disponibilizados até quarta-feira da semana passada. Todos os integrantes das turmas julgadoras tiveram acesso aos votos, já se manifestaram. Nós tivemos casos de divergência e nós vamos trazer para a sessão, vamos chamar na sessão, só aqueles em que há pedido de destaque, pedido de sustentação oral, de preferência. Os demais, nós iremos apenas divulgar o resultado após a sessão. E eu chamo o item 65, apelação civil, sequência de 40498, dígito 22.2013. Apelante José Acélio Paulino de Freitas e apelado município de Acarape, da relatoria da desembargadora Joriza. O doutor Carlos Eduardo Maciel Pereira está presente? Esse é o 65. Não, é SAGE. Sempre o SAGE vem primeiro. Doutor Carlos Eduardo, o senhor é advogado do apelante, não é isso? E o voto da relatora, da desembargadora Joriza, que já foi acompanhado pelos demais, foi pelo provimento do recurso. Posso proclamar o resultado? Pode sim. Obrigado. Recurso conhecido e provido. Bom, vamos então para a pauta do PJE. Chamo o item 2, processo 015-3885, dígito 62.2018. Apelação civil. Apelante Embracon, administradora de consórcio limitada, e apelado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Vilauba. A doutora Melissa Sakurai está presente? Excelência, boa tarde. Neste Boa caso, tarde. quem irá fazer a sustentação oral pela Embracon seria, tá certo? Larissa Alves. Apenas para confirmar, o número do processo é o 015-3885, dígito 62, não é isso? Isso mesmo. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. A senhora tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos os presentes nessa sessão, na pessoa do desembargador e na pessoa da presidente da sessão. Nesse caso em específico, trata-se de um caso, certo, em que o consorciado realizou um pagamento de 10 das 70 parcelas referentes a um consórcio de contrato, certo? Optando pelo cancelamento dessa cota do consórcio em 2010. Em 2015, a Embracon foi notificada para uma audiência de conciliação no PROCON, em que esse consorciado requereu o repasse dos valores de forma corrigida e imediata. Nesse processo administrativo que gerou essa multa no PROCON, se tratava de um pedido de restituição imediata desses valores pagos no consórcio, certo? Onde já tem jurisprudência no STJ que determina que a restituição tem que ser no final do grupo, bem como também consta na lei de consórcios que essa restituição ocorre no final do consórcio. Então, a Embracon foi notificada, compareceu à audiência do PROCON, prestou os esclarecimentos e, mesmo assim, ao final, foi multada pelo PROCON. Ou seja, o PROCON decidiu uma questão de direito sobre a legalidade no momento da restituição e cobranças e multas e aplicou uma multa para a Embracon, fundamentando de forma genérica, apenas alegando que houve infração do Código de Defesa do Consumidor. Eu destaco, senhores desembargadores, que o PROCON não possui legitimidade para decidir essas questões litigiosas entre as partes. Essa legitimidade seria do judiciário, compete ao judiciário. O PROCON não é um órgão meramente sancionador, é um órgão de proteção dos direitos do consumidor. Se o consumidor foi plenamente atendido pelo fornecedor, a Embracon prestou os esclarecimentos, explicou tudo direitinho, compareceu à audiência e tudo mais.
Então, não existe ilícito a ser sancionado pelo PROCON. Não houve ilícito que ensejasse a aplicação dessa multa. Se existe um litígio entre as partes, essa questão de fato e de direito tem que ser vista, analisada e julgada por um juiz de direito, que irá analisar todas as provas e proferir uma decisão que vincule as partes. A multa que pode ser gerada pelo PROCON é quando há uma afronta direta ao Código do Consumidor, sem qualquer análise profunda do caso, do mérito do caso, como, por exemplo, se um estabelecimento que cobra multa quando o consumidor perde uma comanda, se deveria ser responsabilidade do local ou não. Ou, por exemplo, se a empresa não comparecesse à audiência de conciliação, mesmo sendo notificada, ou se não apresentasse os devidos esclarecimentos. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o PROCON aplicou uma multa em cima de uma questão de mérito, certo? No caso em tela, trata-se de um contrato onde o consorciado não concordou com as cláusulas estipuladas, que foram acordadas, com um laudo realizado pela empresa, pela Embracon, que é uma empresa idônea, e diante disso não cabe que o PROCON imponha uma multa à empresa, certo? Devendo, portanto, a sentença proferida pelo juiz da 12ª Vara Federal, ela deve ser reformada para anular essa multa que foi aplicada pelo PROCON. É o que requer. Obrigado, doutora Larissa. Desembargadora Villalba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 14. Da PJE. Agora só PJE. Apelação remessa necessária de número 018-9756, dígito 66.2012. Apelante Antônio Valdeniro dos Santos Pinho, apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Villalba. Doutora Maria Ivanilza dos Santos Pinho está presente? Doutora Ivanilza, o voto da relatora, a senhora é advogada do apelante, não é isso? Apelante. Foi pelo conhecimento e provimento do recurso. Posso proclamar o resultado? O provimento do recurso continua, mas só o parcial. Não. Provimento. O recurso está sendo provido. Entendi agora. Ok. Programa de resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 36. Obrigada. Por nada. Apelação civil 020-0091, dígito 29.2022. Apelante Estado do Ceará e apelada Luciana Furtado Costa. Relator e desembargador Luciano. A doutora Maria Luciana Aguiar Patrício está presente? Ok. Vou proclamar o resultado. Recurso não conhecido. Eu chamo o item... Pois não. Sim. Antônio Valdeniro dos Santos Pinho. Mas, olha, não está aqui anotado para mim, não, viu? Aliás, não constam que há duas apelações, tem apenas um apelante. Pois é. Então, olha, isso não pode acontecer. A presidência não pode ficar às cegas na condução da sessão. Isso é um erro imperdoável. Doutora Evanilza, vou reabrir o processo, ok? Porque me deram uma informação equivocada.
que houve? Posto não. Mas o gabinete tem que passar a informação correta para a secretaria. Não. Pois é. No relatório consta aqui relações interpostas pelo requerido, Estado do Ceará, e pela parte autora, Antônio Valdomiro dos Santos Clemente. São duas Só que o cabeçalho não diz lá que são. Quem é apelado é apelante. Geralmente diz apelados. Não, mas na autuação. Veja a autuação aí em cima. Não, a autuação. Não, veja a autuação. O que é que consta? Bem aí, na minuta da senhora. É. Pois é. Por favor, volte à tribuna. Eu vou pedir desculpa à senhora pelo erro. Vou reabrir o julgamento. Tá? A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora tem 15 minutos. Inicialmente, eu quero cumprimentar o Fale, presidente. corta o microfone. Isso. Quero cumprimentar o senhor presidente da sessão, a excelentíssima desembargadora, doutora Maria Vilauba, que é a relatora do caso. Tá? Vou ser rápida e bem sucinta, porque estou aqui. O processo teve um julgamento na primeira instância parcialmente procedente. E os argumentos utilizados pelo juiz, ele diz o seguinte, que o Estado do Ceará não tem condições de fazer mais a revisão dos proventos, porque é superior a 5 dias, a 5 anos, aliás. Né? E indeferiu o pedido de integralidade, que é o meu pedido. Ocorre, meritíssimos e vossas excelências. Então, para que fique claro, é um caso de aposentadoria por invalidez. Por invalidez. Há mais de 5 anos o valor foi fixado. E a senhora pediu a revisão ou é o Estado que quis fazer a revisão do valor? Não, eu entrei com uma ação pedindo o indeferimento da redução do subsídio. Houve a redução. Okay. Houve uma redução. Sim. Tá? O que é que ocorre? A aposentadoria iniciou no dia 15 de dezembro de 2004. Foi quando o servidor deu entrada no seu processo de aposentadoria e, como manda a legislação, ele afastou-se e ficou aguardando todo o processo aposentatório. Mas ficou calado o Estado até a data de 12 de 2011. Passados 7 anos, o Estado vem a se pronunciar, concedendo a aposentadoria, mas essa publicação foi pela Secretaria de Segurança e Defesa Social, não foi pelo Tribunal de Contas. Né? E reduziu o salário do servidor em 62,46%. Até então, ele tinha o valor integral, não tinha sido alterado seus rendimentos. Né? Um mês depois, em fevereiro de 2012, o Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, pede que se faça uma nova diligência, pede uma perícia ao servidor e também a redução, mais ainda, do subsídio do autor.
do servidor, né? O processo só chega no Tribunal de Contas da União aliás, do Estado, desculpa, em 20 de novembro de 2014. Tá? Então, era 2004 o pedido. 2014 é quando chega ao Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, ele passa 4 anos. E só vem a ter um parecer, reduzindo ainda mais, em 1º de 10 de 2018. Tá? A sentença. A sentença, ele diz o seguinte, qual é o argumento que a sentença usou? Que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva corte. Quando foi reduzido, nem sequer tinha chegado ao Tribunal de Contas. E esse processo está hoje sobrestado na Secretaria de Gestão Pessoal. Tá bom. Secretaria de Gestão E Pessoal. qual foi a decisão do primeiro grau? Parcialmente, que não pode... foi parcialmente. Esclareça, desembargadora Vilauba. Foi julgado procedente parcialmente, né? Mas que ele não pode reduzir o valor, que ele queria reduzir mais ainda. A senhora tem a sentença aí para ler só o dispositivo? Pronto. Sim, prossiga. Pois então, ora, meritíssimo, ora, excelências, se o juiz de primeira instância achou que não era possível reduzir ainda mais a aposentadoria, porque tinha passado 7 anos, tinha passado de 5 anos, aliás, estava com 7 anos, por que não ele também ser proibido, o Estado ser proibido de reduzir os honorários, os subsídios do servidor, se esse processo veio entrar no Tribunal de Contas da União em 2014, depois de quase 10 anos. O Estado tem esse direito de ficar eternamente com o processo a seu bem-prazer? E o princípio da segurança jurídica, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. A lei é específica, a lei diz o quê? São 90 dias para se fazer o processo de uma aposentadoria. Esse processo ainda não terminou. Vai ficar até quando? Então, e o servidor fica à mercê do Estado para se reduzir os proventos a qualquer tempo? Então, é esse pedido que o autor faz, pedindo a integralidade dos seus proventos, porque demorou 7 anos. Ele já estava, pelo princípio da segurança jurídica, convencido de que seu salário seria integral, mesmo tendo uma aposentadoria por invalidez, mas ele já estava com a garantia de que 7 anos depois é que vem ainda, cada vez que eles mexem, diminui mais ainda. Então, eles vão diminuir para quanto? Para 0? É a pergunta que se faz, entende? Então, é por isso que o servidor entrou. Estou aqui representando para que o seu direito e a justiça possam ser feitos com relação a isso. E obrigada. Obrigado, doutora Ivanilza. Embargadora Vilauba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração?
Está ligado o microfone? É um processo de tanto tempo e tão complicado, mas ele está perfeito em seu julgamento, Excelência, certo? A história, né, não houve nenhum Estado pediu, digamos, ele foi aposentado por invalidez, com os proventos, né, de acordo, certo? A proporcionalidade dos proventos, certo? O Estado não pediu revisão disso ou daquilo, do jeito que ele foi. Vou ler aqui uma parte para o senhor. Processo de aposentadoria iniciado com requerimento do interessado, nos casos de aposentadoria compulsória por invalidez, deverá ser devidamente informado pelo setor. Aqui é o artigo, né, 153, parágrafo 3º. Desde que as comprovações documentais necessárias à indicação precisa dos proventos respectivos e à satisfação dos demais requisitos legais para passagem à inatividade, tendo daí a seguinte tramitação. Ao contrário do que afirma o autor, o referido dispositivo não determina que os processos administrativos de aposentadoria devem finalizar em 90 dias. Eu e o senhor somos, nós todos, nenhum termina, né, com 90 dias, nenhum. Aí a lei diz tão somente, né, a lei tão somente permite que o servidor permaneça afastado de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, se o processo não se concluir nesse prazo. E assim foi feito, né? Ela ficou nos interrogando quanto tempo vai ser, quanto tempo vai ficar, quanto, né, isso ou aquilo, com todo respeito. E a decisão de primeiro grau foi em que sentido? A decisão de primeiro grau, Já foi Excelência, parcial, vou ler para Vossa Excelência. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da parte autora, pelo que extingo o feito, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, no sentido de determinar que o ente estatal requerido se abstenha de efetuar qualquer modificação no ato concessório de aposentadoria do autor, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, desde que a revisão foi requerida pelo poder público. Nesse caso aqui, não foi assim. Não foi requerida essa revisão. Indefiro o pedido de integralidade dos proventos do autor, tendo em vista que este não colaciona os requisitos para tanto, e, consequentemente, não há que se falar em ressarcimento desse tempo, né, que está, o senhor está entendendo? Que redução. Não houve revisão de proventos, não houve diminuição de proventos. Agora, o tempo está decorrendo. Então, aqui, defiro o pedido de integralidade dos proventos do autor, tendo em vista que este não colaciona os requisitos para tanto e, consequentemente, não há que se falar em ressarcimento de eventuais diferenças salariais. Foi muito bem. Até para fazer a proclamação do Estado, eu preciso da ajuda da senhora, porque são 2 recursos. São 2 recursos. O do Estado do Ceará. Então, Provido. E o da parte autora, desprovido. Desprovido, né? E, inclusive, julgar improcedentes os pedidos autorais. Okay. Certo? Proclamo o resultado. Recurso do Estado do Ceará provido. Recurso da parte autora, desprovido. Desprovido. Nós vamos agora para o 36. 48.
Eu chamo o item 48, processo. Apelação civil 0228553, dígito 82.2022, em que é apelante Sendas Distribuidora S.A. e apelado Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Doutora Thaís Correia da Silva está presente? Olá, boa tarde. Boa tarde. Desembargador Luciano, esse parcialmente, o que é que significa? Só um momentinho, doutora Thaís. Está bem claro aqui, desembargador Luciano. Só para reconhecer o início da vigência. É. Após os 90 dias. Doutora Thaís, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. A senhora tem 15 minutos, então. Ok. Eu vou procurar ser breve, pois eu imagino que é um tema conhecido. Eu venho tratar de ICMS de FAO com relação à aquisição de bens por ativo imobilizado por um contribuinte, um consumidor final contribuinte. Bom, temos que o STF, recentemente julgou o tema 1093, com repercussão geral reconhecida, e reputou indevida e legítima a cobrança de ICMS de FAO nas vendas interestaduais para consumidores finais não contribuintes. Mas entendemos que esse Doutora Thaís? Bom, tem duas alternativas. Proclamo o resultado ou prossigo um pouco. Ainda tem mais uma sustentação oral. Então, enquanto a doutora Thaís retorna à sala, eu vou chamar o item 54, apelação civil 022-3248, dígito 97.2022. Apelante Meet Snake Partners do Brasil Limitada. E apelado do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Doutora Natália Maria de Almeida Reboredo, está presente? Boa tarde, excelência. Sim. Doutora Natália, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. A senhora tem, então, 15 minutos. Perfeito. Muito obrigada. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador presidente. Bom, também pretendo ser breve aqui, é uma questão que vem sendo bastante discutida por todos os tribunais do país, que é a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, em razão da publicação da Lei Complementar 190 de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade tributária. Bom, a decisão de primeira instância, ela indeferiu a inicial e extinguiu sem a resolução do mérito, por entender que se trataria de um mandado de segurança contra a lei em tese, o que encontraria óbice na súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse ponto, gostaria de chamar a atenção para o fato que não se trata aqui de um mandado de segurança contra a lei em tese, mas um mandado de segurança preventivo contra uma lei de efeitos concretos. E o mandado de segurança preventivo ele está expressamente previsto no artigo 1º da Lei 12.016 de 2019, e ele pode ser impetrado quando a parte ela tem o justo receio de sofrer uma violação ao seu direito. E esse justo receio aqui é configurado porque a empresa, na medida em que ela promove vendas ou aquisições na condição de consumidora final contribuinte ou quando vende para não contribuinte do imposto, ela é sujeita ao pagamento do diferencial de alíquotas pelo Estado do Ceará. E isso fica mais evidente porque antes quando começou o exercício de 2022,
Houve, por parte da secretária de Fazenda do Estado, a senhora Fernanda Pacobaíba, ela afirmou em uma entrevista que a cobrança do DIFAL em 2022 seria legítima, que não seria necessária respeitar o princípio da anterioridade tributária, ou seja, houve uma manifestação do órgão responsável dizendo que promoveria a cobrança do imposto já no exercício de 2022, e além disso, o próprio Estado de Ceará ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para garantir que fosse feita a cobrança do ICMS de FAO já no exercício de 2022. Então, não se trata de lei em tese, mas sim um mandado de segurança preventivo contra uma lei de efeitos concretos. Tanto se trata de um mandado de segurança preventivo contra a lei de efeitos concretos, que durante o exercício de 2022, as empresas aqui autoras elas foram compelidas ao pagamento do diferencial de alíquotas do ICMS, ou seja, o justo receio de ter o direito violado foi concretizado no decorrer de 2022. É importante só mencionar que a grande maioria da discussão que chegaram nos tribunais foi via mandado de segurança, e há, inclusive, decisões desse Tribunal de Justiça do Estado de Ceará dizendo que a matéria não permite invocação da súmula 266 do STF, pois não se trata de mandado de segurança contra a lei em tese, e sim de mandado de segurança preventivo, objetivando afastar efeitos de cobrança exigida por lei estadual. Então, não se aplica a súmula 266 nesse caso. E também é importante pontuar que não parece razoável que a empresa ela precise sofrer a violação de um direito para aí sim ter que entrar com mandado de segurança. A mandado de segurança preventiva existe justamente para que seja afastado essa eminente violação de direito. Caso superado esse ponto em relação ao mérito, é só importante pontuar, se for aplicada aqui a teoria da causa madura, que no julgamento do tema 1093, o STF entendeu que o DIFAL é uma nova relação jurídica tributária, essa é a própria razão pela qual se fazia necessária a edição de uma lei complementar, e na ADI, que está no Supremo Tribunal Federal, para julgamento do tema, há um voto já do ministro Edson Fachin, entendendo que se trata de uma nova relação jurídico-tributária e, por isso, deve ser respeitado o princípio da anterioridade. E nisso ele já foi acompanhado por mais outros 4 ministros. Então, o que se pede é que seja anulada a sentença para que esse processo volte para a primeira instância para análise do mérito, ou se entenda possível superar esse aspecto e aplicar a teoria da causa madura, que seja dado provimento para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, e aí amparado pelo voto do ministro Edson Fachin. São essas as razões, eu agradeço a atenção e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado, doutora Natália. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer se manifestar? Pois não, senhor presidente. Apenas para explicar o voto aqui, só para esclarecer que eu votei dando parcial provimento ao recurso, considerei o aspecto da causa madura e com relação ao prazo de 90 dias, que é o que nós fazemos sempre. A anterioridade 90º. 90º. Ok. Parcial provimento. Então, proclamo o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido. Vamos voltar, então, para o anterior. O item 48. 022-8553, dígito 62.2022. Sendas Distribuidora S.A. e Estado do Ceará. A doutora Thais voltou à sala. Doutora Thais? Olá, perdão. A senhora se ausentou da sala e nós, então, passamos para o seguinte. Agora, vamos ouvir a sua citação oral. Tudo bem, obrigada. Eu vou ser bastante breve. Bom, a gente está falando de um caso onde se busca o afastamento do ICMS de FAO em uma aquisição de mercadoria por ativo mobilizado da empresa, que é contribuinte do ICMS. E nós argumentamos que o presente caso se subsume ao tema 1093, julgado pelo STF, que não apreciou essa hipótese específica, apreciou a hipótese específica de ICMS de FAO com relação à venda para consumidor final não contribuinte do ICMS, porém não apresenta nenhuma distinção com relação ao caso em voga, porque no que nós estamos pautados, basicamente, é na ausência de legislação complementar
anteriormente ao início de 2022, para pautar a cobrança em questão. Com base nisso, nós pleiteamos no nosso mandado de segurança a observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS de FAO. Ou seja, somente em 2023, no dia 1º de janeiro, no ano subsequente, após o início da vigência da Lei Complementar 190 de 22, ou em abril de 2022, 30 dias após o início da vigência da Lei 190 de 22, é que se entende que poderia ser cobrado o ICMS de FAO para as operações em questão. Com relação ao período anterior à impetração do IMS, a apelante ainda consigna, né, o seu direito à restituição ao valor indevidamente recolhido com relação ao período anterior ao IMS, sendo que o crédito eventualmente tomado obedeceu à razão de 1/48, nos termos do disposto no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87 de 96. Bom, eu procurei reduzir bastante a minha sustentação oral, inclusive em razão dos problemas que eu estou tendo aqui, então eu peço desculpas e agradeço. Obrigado, doutora Thais. Como o desembargador Luciano já explicou o voto anterior e o caso é semelhante, eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Esse parcialmente provido é para reconhecer a anterioridade nonagesimal, a necessidade. E vamos prosseguir. Os casos em que houve pedido de vista do desembargador Luciano, ele ainda não trouxe os votos. Então, os processos ficam adiados para a próxima sessão. E eu me refiro ao item 2 do SAGE, não é isso? SAGE. Do 2 ao 8 do SAGE. Apelação remessa necessária 007, 6001, dígito 74.2006. Apelação sequência de 308179, dígito 10.2017. O item 4, apelação, sequência de 305002, dígito 88.2006. O item 5, apelação 024-2082, dígito 85.2021. Apelação 6. Parágrafo de instrumento 062-0253, dígito 49.2022. E apelação 7. Apelação de remessa necessária 020-0341, dígito 66.2022. E, por fim, a 8. Remessa necessária civil 017-6255, dígito 98.2019. Vamos, então, para os julgamentos com quórum ampliado. O item 1. Apelação civil 005-5766, dígito 48.2021. Apelante município de Sobral e apelada Eleusa de Aguiar Silva, da relatoria do desembargador Luciano. Na sessão de julgamento realizada no dia 15/5, o relator, o desembargador Luciano, proferiu voto no sentido, exercendo o juízo de retratação, reformou o acordo anteriormente prolatado, no sentido de conhecer do recurso de apelação para dar-lhe provimento, anulando a sentença vergastada, para reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo pacífico da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Mantendo-se, todavia, a decisão antecipatória dos efeitos da tutela, até que outra seja proferida pelo juiz competente. A desembargadora Joriza pediu vista e trouxe voto divergente. Divergente do relator. Ou seja, mantendo a ação no foro escolhido pelo autor. Sim. Se me permite? Pois não? Na realidade, tem uma decisão depois que eu já tinha formado meu convencimento, que a doutora Joriza trouxe, certo? Incluindo na suspensão do IAC, não é isso? Mas não suspende. Não. Justiças 1, 2, 3, 4, 3. Sim, a decisão. Sim, o tema 1, 2, 3, 4. Inclui essa problemática também, que é tratado na anterior. Sim, mas não remete para a Justiça Federal, é isso que eu quero dizer. Exato. A inclusão que eu estou falando aí não remete para a Justiça Federal.
E aí seria o caso de remeter para a vice-presidência de volta? Não, porque eu tinha explicado, né? Eu fiz eliminar, mas por maioria não foi acolhida. Então, foi para o mérito e não voto de mérito para que Para permanecer aqui. Tá, eu vou convergir com a relatora, ou com a vice-relatora. Então, nesse caso, o relator adequa o seu voto ao voto divergente da desembargadora Joriza, e a decisão, então, é unânime no sentido de manter o acordo prolatado. Ok. E a decisão é unânime. Eu vou chamar o item 9, apelação civil, sequência de 308473, dígito 07.2018, apelante município de Morrinhos, apelada Maria Socorro de Maria e outros. Da relatoria da desembargadora Vilalba, que na sessão do dia 29 de maio proferiu voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso, mas para negar o provimento, sendo acompanhado pela desembargadora Joriza. Em seguida, a desembargadora Iracema divergiu da relatora, no sentido de não conhecer da apelação. Em face da divergência apresentada, e diante do resultado não unânime, restou o suspenso julgamento para fins de julgamento com quórum ampliado, na forma do 942 do CPC. O desembargador Luciano acompanhou a divergência. Sim. E eu também acompanhei a divergência. Eu vi os argumentos da relatora, realmente a decisão ela tinha forma de sentença, mas é de se supor que um bacharel em direito, um advogado, saiba que decisão que não põe fim ao processo cabe agravo de instrumento. Por essa razão que eu acompanhei a divergência. E vou proclamar o resultado. Por maioria, o colegiado entendeu por não conhecer da apelação. Lavrará o acórdão a desembargadora Iracema do Vale. Vamos para o julgamento com voto divergente. É a apelação civil 018-7890, dígito 13.2018. O item 64 da pauta. Apelante Alisson Carvalho Oliveira e apelado do Estado do Ceará. A desembargadora Joriza proferiu o voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo. E eu divergi no sentido de confirmar a sentença. E eu indago como vota a desembargadora Iracema. Eu acompanho a divergência, presidente. Então, nós temos um quórum não unânime, uma decisão não unânime, aliás, e vamos para o quórum ampliado. Eu não sei se o desembargador Luciano conhece o processo, a desembargadora... Bom, então vai ficar para a próxima sessão, na forma do quórum do 942 do CPC. Processos adiados do SAGE, os itens 25, embaixo da declaração 044. Mas não... Bom, ainda um voto divergente, eu chamo o item 91, apelação, sequência de 3 zeros, 7878, dígito 24.2009, em que é apelante o Estado do Ceará e apelada Beatriz Alexandre da Costa. O desembargador Luciano vai pedir vista, é isso? Em relação aos juros, né? A incidência ou não dos juros. Tá bom. Então, vista concedida, julgamento adiado. E vamos para os adiados. Eu vou chamar o item 29, apelação 020-8376, dígito 14.2021. O item 30, apelação remessa necessária 002-0580, dígito 52.2019. O item 40, apelação civil
sequência de 30, 5591, dígito 18.2019. O item 53, apelação civil 001-5548, dígito 55.2016. Esses são os adiados por indicação dos respectivos relatores da pauta do SAGE. E também o item 82, o agravo instrumento 0634246, dígito 33.2020. Vamos para os adiados da pauta do PJE. Eu chamo o item 59, 020, 0251, dígito 12.2022. E o 74, que é o 0103716, dígito 34.2015. Esses foram adiados por indicação da relatoria. E também o item 7, o 0144070, dígito 12.2016, da relatoria da desembargadora Vilauba. E os retirados de pauta do SAGE. O item 56, agravo instrumento 0638202, dígito 86.2022, da relatoria da desembargadora Joriza. O item 62, apelação 0049299, dígito 37.2016. E o item 102, apelação civil 0050228, dígito 05.2020, da relatoria da desembargadora. Aliás, essa é da minha relatoria. E retiradas de pauta do PJE, o item 47, 0226859, dígito 92.2021, da relatoria da desembargadora Joriza. Bom, vencemos a pauta. Eu indago, há algo mais a tratar? Excelência. Desembargadora Iracema, algo mais a tratar? Não, presidente, só reclamar alguma coisa. O som meu tá péssimo aqui, eu quase não estou ouvindo, muito ruim vocês na sessão. Não sei o que está acontecendo. A sessão remota é muito ruim. A gente não consegue ouvir direito. Talvez seja por isso que, às vezes, o advogado não entende direito o que está sendo dito pela presidência e... Não, presidente. Só isso mesmo. Só que, infelizmente... É bom, né, essa experiência de ter um ou outro julgador, né, à distância, porque a gente fica... né, sabendo o feedback, né? Bom, vou então encerrar a sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Agradecendo a... sim. Não. Antes de encerrar a sessão, a desembargadora Joriza me lembrou que nós temos um ritual a seguir, não é? E eu indago a desembargadora Iracema se ela confirma todos os votos lançados previamente. Confirmo, presidente. Agora, lembrando, Vossa Excelência, que nós temos um voto, né? Os colegas que... Depois, um voto dos colegas que assumiram o TRE. Vossa Excelência podia... sim, não tá tá certo. É tempestivo, sim. Todos de acordo? De acordo. Queria também propor um voto de felicitações para a desembargadora Nailde, que é aniversaria hoje. Aniversariante, E como é data de hoje, né? Todos de acordo? De acordo. Aprovado também. De acordo. E desembargador Luciano, confirma os votos lançados previamente? Confirmo, excelência. Desembargadora Vilauba? Confirmo, excelência. Desembargadora Joriza? Confirmo, presidente. Obrigado. Eu também confirmo todos os votos que lancei previamente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde.